Olá pessoal, sejamos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários em que estamos estudando de uma maneira sequenciada o livro Pão Nosso, que é uma psicografia do Espírito. Vamos continuar para não ter corte, porque a vida é o que é. Que é uma psicografia do médium Chico Xavier pelo e com Espírito de Emmanuel. O capítulo de hoje é o capítulo 40, intitulado Em Preparação, que tem uma passagem, uma carta de Paulo ao povo hebreu, lá no capítulo 8, versículo 10, que diz o seguinte: Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E aqui uma reflexão, antes de lermos assim, entrarmos no texto. O que é que o Cristo escreve no seu coração? Qual é a modulação? Qual é o conceito que você tem de Jesus? E Deus? João Evangelista, em uma das suas cartas, não no Novo Testamento, no seu Evangelho, mas em uma das suas cartas, João escreve que Deus é amor. O que é amor? Imagina aí uma pessoa que você muito ama assim, de todo o coração. É uma conexão divina. E mesmo assim a gente não consegue conceituar Deus. Se tem algo que no estudo espírita, e aqui na Comunhão Espírita de Brasília eu conduzo uma turma inicial, junto com um colega, o Wellington, atualmente sou eu, Wellington, Lenira e Marina. Somos os trabalhadores do ESD 1A na terça-feira à noite, 8 horas da noite. Se tem uma coisa que eu tenho dificuldade é conceituar Deus. Por quê? Porque Deus, para mim, é uma concepção, uma construção neurosensorial. Então João, por exemplo, o evangelista, vem escrever que Deus é amor. Quando Jesus tenta estabelecer um conceito sobre Deus, Jesus fala em conceitos, por exemplo, como perdão, como amor, como continuidade, como caridade, como em ajuda, como em solidariedade. Deus só é coisa boa. Muito embora, ao longo do tempo, a sociedade como um todo tenha construído um conceito de Deus vingativo, e até hoje, com todo respeito, algumas pessoas têm esse conceito, mas a doutrina espírita vem reverberar o conceito de João Evangelista, no sentido de que Deus é amor. E Jesus, que se apresenta no capítulo 14 do Evangelho de João como caminho, a verdade e a vida, sem a qual nós não conseguimos compreender a natureza íntima de Deus, vem fazer algumas prescrições para a gente. Com Paulo, por exemplo, que escreve esse texto, Jesus estabeleceu um simbolismo. E aqui uma história contada no capítulo 9 de O Ato dos Apóstolos, reverberada nos pormenores, digamos assim, no livro Paulo e Estevão. Saulo era um rabino que não conseguia entender o amor do Cristo. E por não entender o amor do Cristo, criticava e julgava. E naquela época era permitida, por exemplo, a penalidade, a sanção por apedrejamento. A gente ficava emparedado, segundo a lei do homem, nós cometíamos algum crime, algum equívoco, e nós éramos ali apedrejados vivos. E Saulo, nas suas andanças, apedrejava muita gente, os seguidores do cristianismo, do pensamento cristão. E um belo dia, indo para a cidade de Damasco, apedrejou uma pessoa chamada Ananias. Saulo se deparou com a luz do Cristo. Eu não vou entrar nas especificidades, Saulo, Saulo, por que me persegues, da queda do camelo. Não vou entrar nisso. Eu vou falar na aparição de Jesus para Ananias. Quando Saulo fica cego, e Jesus fala, vai à cidade procurar a pessoa quem você procura, que lá você saberá um propósito. Depois Jesus vai aparecer para Ananias. E aí, Ananias deve ter tido um susto. Jesus chega, aparece. Ananias, eu quero te pedir um favor. Como assim, Jesus? Primeiro, você está aparecendo para mim.
Isso para mim já é uma dádiva, né? Além disso, você está me pedindo um favor. Vai vir uma pessoa aí te procurar e eu quero que você ajude, porque a pessoa está um pouquinho doente. Está assim, cego. Ananias, quem? Saulo. Ananias vira assim. Como é, Jesus? Eu vou socorrer uma pessoa que veio me apedrejar? Aí Jesus, sim. Ananias, todos nós temos os nossos processos. E Saulo é um vaso escolhido por mim. E eu te peço essa ajuda. Mesmo sem entender, Ananias se propôs a obedecer, a acolher aquele conceito do Cristo. Porque quando a gente tem fé, mas é uma fé do coração mesmo, que Jesus está gravado, escrito no nosso peito, a gente se socorre, a gente se abraça com o seu evangelho. Independente de julgamentos. E ali, Saulo começa o seu processo de transformação. O grande mote da história é que Saulo foi ajudado por uma pessoa que ia matar. Aí, pela intervenção do Cristo, para Ananias, começou um processo de recomeço. O que se quer dizer com isso? Que Saulo, quando começa a propagar as suas obras, na verdade, a obra cristã, pelo seu trabalho, ele vem nos escrever sobre um processo de transformação. As cartas de Paulo são muito lindas. São cartas de testemunho, de transformação. E no texto de hoje ele fala o seguinte: diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração Nossa, é muito bonito isso. Em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Aí Emmanuel escreve como se fosse uma poesia, que ele diz o seguinte: traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando as lições, impondo-nos raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho da Terra. O que é que significa ser uma tradução viva do Evangelho na Terra? O que é que você acha? Uma tradução viva do Evangelho é falarmos o que nós pensamos da obra. O que é que a gente traduz do texto. Porque na leitura temos uma obra aparentemente estática, paralisada. Mas é na reverberação, na interpretação, que se transforma em palavras e em ações, principalmente em comportamento, que a gente consegue aí traduzir a mensagem do Evangelho. Se a gente pudesse resumir, mas não pode, o Evangelho é amor. Mas a gente ainda não sabe o que é amar. A gente ama, por exemplo, quem nos oferece reciprocidade. A gente procura quem nós temos afinidade. Mas como anda, por exemplo, os nossos processos de desafeto? Se Jesus nos recomenda amarmos os nossos inimigos. Se Jesus nos recomenda a nem sequer termos desafetos. Falar é muito fácil. Quer dizer,
diante de uma câmera é relativamente fácil que o diga a língua travada no começo do episódio de hoje. Mas devemos ter em mente que as obras do Cristo se propõem a deixar um autógrafo nos nossos corações. Que possamos traduzir o Evangelho como um instrumento de paz e reforma íntima, no sentido de deixarmos a personalidade velha para darmos ênfase à nova, que é o Mário cristão, que é você cristão. Alguma dúvida, algum comentário, algum melhoramento ao que foi dito? Digita aí de onde você é. Você conhece a Comunhão Espírita de Brasília presencialmente? Tem alguma pretensão de conhecê-la? Quem sabe possamos aqui fazer um city tour no Centro Espírita para você conhecer os nossos bastidores. Um forte abraço e até o próximo episódio 41, intitulado No Futuro. Até o futuro que será no futuro. Até logo!